Alô, alô, malta da Luso Delphi. Alô, meu amigo João. Cá estamos mais um programa, mais uma vez. Como é que estamos aí, João? Tudo certinho Oh, nesse lado? tudo certinho, dia maravilhoso, um sol lindo, aqui o verão a dar uma cara esplêndida lá fora e nós aqui a gravar. Opa, Mais um maravilha, episódio aqui maravilha. para este mundo maravilhoso. Pessoal, como sempre, assistam, divirtam-se, compartilhem, mas não se esqueçam o vosso like e subscrevam o nosso canal. Não é isso, É, Jorge? é isso aí, pessoal. Tem esquecido de deixar aí o gosto, tem esquecido de subscrever. Compartilhem também, passem a voz aí pro pessoal. Já conversamos com vários profissionais aí da área. Conversamos aí com o Ian Barker, o defensor aí dos desenvolvedores de Pascal, de Delphi. Foi um papo bem interessante. É, e vamos ter outras pedreiras aí pela frente, né, João? Já está aí programado para a gente Tem conversar. coisa grande aí Surpresa, nada de É spoiler, nada de coisa grande spoiler. aí pela frente. Surpresa boa e coisa É grande, isso né? aí, é isso aí. Olha, hoje, mais uma vez, vamos conversar aí com uma pessoa muito querida aí na comunidade Delphi, principalmente. É um paulista lá Ih, o João fugiu. Cadê o João? Fugiu, João? Deixa eu anunciar aqui. Tem um Voltou! assunto de quatro patas inadiável. Eita ferro! Bom, deixa eu anunciar aqui o nosso amigo. Ele é paulista, mesmo lá da Gema Ah, Capital. Ele é focado em treinamentos, não só no Brasil, ele tem alunos afora aí no mundo, principalmente cá em Portugal também. Conheço bastante gente que já foi aluno dele. Eu também já sou e fui aluno dele, né? Porque quando a gente é professor, a gente nunca deixa de ser professor de alguém, né? eu Temos, também como eu sou, eu digo, também sou. nós Eu temos também ainda sou ex-alunos, aluno dele. nós temos ex-alunos, mas nunca deixamos de ser professor, né? Exatamente. Ele tem aí mais de 30 anos de experiência em tecnologia. Ele tem hoje o foco, como eu falei, em treinamentos, né? Ele é especialista em desenvolvimento de software, principalmente em Delphi, especialista em desenvolvimento de apps para Android e iOS. É um profissional super qualificado aí no mercado. Eu também já fiz trabalhos com ele. É um profissional super qualificado aí na área. E além disso, João, vou te dizer, é o topete mais bonito do mercado de Delphi, cara. E eu não tô brincando, não, eu vou falar Top. sério. Eu ia vir de topete, É, mas eu acabou também. que não deu tempo de fazer. É, Mas mas o cara vamos lá chamar pintou todo ele. engraçado hoje e não quis vir de tupete. Oh, Então vamos lá mostrar a cara do nosso convidadíssimo. então anuncia aí, meu amigo, chama ele. Nada mais, nada menos, meus senhores e minhas senhoras e caros amigos, do que o nosso querido Adriano Santos. Bora lá falar Adentre-se! aí, Adriano. E aí, tudo Oh! certo? Grande Adriano! Adriano, Tudo Cá tu vais tranquilo? ficar estamos! devendo uma desde já, porque sem tupete vamos ter que fazer uma nova sessão com o Com tupete. certeza! O topete tem uma técnica. Você acha que é só chegar e pentear o cabelo? Tem uma técnica, tem spray que tem que passar, fazer escova, enfim, não é assim tão simples. Por isso que não é todo mundo que tem, né? Pois Oh, exatamente. Não, todo mundo que tem, e igual ou melhor do que o seu, não há, esquece isso. exatamente. Olha, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui no nosso podcast, o Papo Dev com Portinho. Eu espero que você goste, espero que as pessoas que estão a ver o nosso podcast gostem também. E eu vou pedir aí para você, Adriano, caso alguém da comunidade Delphi não lhe conheça, anuncie aí, diga quem você é. Quem é o Adriano? Te Fala, Adriano. apresentem. Vamos lá. Eu só preciso corrigir você. Mais de 30 anos. São 30 anos só redondo. Não tem esse negócio de mais de 30 anos. Ah, é? Então tá bem.
Senão, ó, eu tenho que colocar. Eu venho até de barba, coloquei a barba aqui assim, que é pra galera entender que são 30 anos, né? Senão ia parecer aqui com cara de 28, de 27, né? Tá bem, Bom, então vamos lá. brincadeiras à parte, são mais de 30 anos aí, né? Enfim, é bem legal isso, porque a gente chega num momento aqui de. é, a gente, como você falou, né? A gente não deixa de ser professor, né? E eu comecei como professor de escolinha de bairro, com Word, Excel, dando aula de Word, Excel, enfim. Isso lá com 17 anos, 16 e meio para 17 ali, enfim. Então tem mais de 30 anos aí trabalhando com tecnologia, com software, com informática, né? Naquela época a gente chamava, é um profissional de informática, né? Enfim. E para quem não me conhece, Adriano Santos, eu sou dono aí do primeiro canal Delphi no YouTube, né? Na época, foi o primeiro canal de Delphi aí que surgiu. Gravei bastante coisa ali, enfim. Eu fui editor técnico, comecei como colunista na revista Clube Delphi, tá? Aqui no Brasil foi muito forte, né? A gente teve uma passagem aí da história onde a gente lia muito livro, né? Muita revista, era folhear mesmo ali, comprar, ficar ansioso, né, para chegar a revista em casa e tal. E atuei com o Ginter Pauli, que é um guru aqui pra gente. Saudoso Infelizmente, Ginter. Saudoso Ginter. exatamente. Infelizmente, a gente perdeu aí dois grandes guerreiros, que foram o Ginter Pauli e o Luciano Pimenta, né? E foram caras que me ajudaram bastante na carreira. Eu comecei a desenvolver em 98. Meu primeiro curso de Dell foi em 98, dezembro de 98. Janeiro de 99 já comecei a trabalhar com Delphi e tô até hoje aí, né? E aí, meu último emprego formal foi como consultor sênior na Embarcadero do Brasil. Ah, Fiquei você já foi quase quatro... funcionário da embarcadeira, então, mesmo. Isso, exatamente. Show de Fiquei bola. acho que 4 anos lá, agora eu não lembro se foi 3,5, 4 por aí. Saí em 2017, 2018 montei a escola de programação. Apesar de conhecer muito de Delphi, assim, já desenvolvi software de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem, né? Enfim, mas acabei me especializando recentemente em mobile, né? E hoje tem um canal ali forte de iOS e Android, acabei me especializando em Android também. E é isso, eu acho que a história resumida é essa daí. Tem bastante tempo já de história aí, bastante bagagem nas costas aí. Ô, Adriano, sem fazer assim muito estardalhaço, esse podcast não é só um podcast técnico, a gente fala também da pessoa. Eu sei que eu já falei do teu pet quando eu te almocei, mas não é brincadeira. Eu acho um estilo, cara. Eu acho você muito estiloso com isso. E eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Da onde surgiu? Você é fã do Elvis Presley? Da onde surgiu essa história do Tupete? É só estilo mesmo, Adriano? Como é que é isso? É engraçado porque eu não gosto de rock, né? Então não tem nada a ver com, com Elvis, né? Eu sou da turma do Deixa, eletrônico, né? deixa eu só te cortar, porque eu lembro que nos eventos era você e o Facunte. E eu acho que É, o Facunte acho que ainda usa o. Para quem não usa. conhece, o Facunte também um grande profissional da área e tal. E eu lembro que os dois sempre iam com tupete, bem bacana mesmo. Eu não tô É. na língua lá do português lá no Brasil, zoando com a cara do Adriano, não, gente. Não é isso, não. Eu acho estiloso mesmo, tá? E eu queria saber de onde surgiu isso. Conta lá. Não, eu sempre usei, né? Desde de moleque. Eu sou da turma do eletrônico, né? Apesar de curtir. Eu curto um pouco de pop rock, curto um pouco de MPB e tal, mas eu sou da galera do eletrônico, né? Enfim. Mas eu sempre usei desde de adolescente e tal. Aí, recentemente é 10 anos pra cá, 15 talvez, enfim. Eu comecei a fazer o topete mais alto, e aí começaram a me chamar de Jimmy Neutron, né? Porque parece um topete mais bicudo aqui, né?
E aí eu comecei a brincar, falar, agora eu sou o Jimmy Neutron do Delphi, né? Enfim. Não pegou o apelido, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Mas eu gosto, assim, eu gosto eu sou ciumento com o cabelo. E é legal porque eu tô com um filhinho, né? Um bebezinho aí de 4 anos, vai fazer 4 anos Sim, esse mês sim. aqui. E ele nasceu cabeludão, assim. E uma coisa que eu acho que ele já herdou de mim é o ciúme do cabelo. Ele não deixa, não coloca boné, não coloca chapéu, não deixa. Para cortar o cabelo é o maior sacrifício, Eita mas, ferro. mas é estilo mesmo, é estilo mesmo. Não me Pô, show de inspirei em bola. ninguém, não. Show de bola. João, tá sem som. Tá, eu também conheço o Adriano há coisa de uns 3, 4 anos, quando andei à procura por aqui nos Portugal e não encontrei ninguém, então alguém me disse, cara, tem uma pessoa no Brasil que percebe imenso de mobile. Se tu queres saber como é que se programa em Delphi para iOS e Android, pá, esse é o cara. Então o cara era o Adriano Santos. Pronto, e cá está ele. Adriano, uma questão muito comum que a gente bota assim. Como é que tu foi parar na programação e porquê é que tu escolheu o Delphi e ainda não saiu de lá? Cara, Bora lá explicar isso. isso é muito legal. Eu gosto de contar essa história, né? Porque assim, na verdade, eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Com 12 anos eu já saía 4 horas da manhã aqui, fazer um biquinho, né? E ganhar uns 50 conto por mês ali, né? Enfim. E quando eu fiz 15 anos, meu pai, ele é da área, ele é gráfico, né? Ele é tipógrafo, né? Foi tipógrafo, depois migrou, a tipografia foi acabando, né? Enfim, e aí ele migrou para, a gente chama de offset, que são as máquinas que fazem jornal, enfim, né? É a área moderna da parte gráfica, né? Enfim. E na adolescência eu tinha um amigo, olha só que legal, né? Eu tinha um amigo que ele desenhava carros, né? Ele era fissurado por carro, me ensinou algumas coisas, eu passei a desenhar também algumas coisinhas ali, e aí eu coloquei na cabeça, eu quero ser arquiteto, quero desenhar prédio, tal, não sei o quê, um pouquinho na área de design ali, né? Aos 15 anos eu fui trabalhar de office boy na gráfica que meu pai era funcionário. E aí vem naquelas máquinas rodando e tal, aquele negócio muito louco. E falei, não, agora eu quero ser designer gráfico, né? Quero trabalhar nessa área aí, porque é o futuro dessa área gráfica aqui, né? Enfim. E aí fui fazer o primeiro curso num sindicato aqui, que era um sindicato dos gráficos. Fiz o curso e comecei a procurar trabalho em gráficas, né? Falei assim, vou trabalhar como designer aí, enfim. E aí na época era Photoshop, CorelDRAW e Aldus, PageMaker. Era PageMaker da época da Aldus ainda. Depois o PageMaker foi comprado por alguém, não lembro o que, acho que foi pela própria Adobe, mataram, enfim. E aí eu caí numa gráfica chamada Maccolor, né? Essa gráfica aqui em São Paulo, ela é especialista em etiquetas. Tem até um jinglezinho aqui na rádio, né? Enfim, fui parar lá dentro. E eu fui parar na área de vendas. Eu era digitador na área de vendas. Então tinha os vendedores que eles escreviam os orçamentos em papel e eu abria o computador, né? Tinha um software ali que eu usava para passar as propostas, os orçamentos para dentro do computador, né? Para modo digital. E o software que eu usava era Delphi. Eu não sabia, né? Enfim, estava ali em Delphi 2, Delphi 1, por ali. E um dia aliás, eu acho que era Delphi 3 lá, porque foi quando eu comecei, né? E um dia eu perguntei pro programador, né? Eu falei assim, cara, eu sempre imaginava o seguinte, quando eu aperto um botãozinho ali, um imprimir, o que que acontece nos bastidores daquele botão, né? Qual o código que tá ali? Eu já sabia o que que era código de programação e tal, mas eu ficava pensando, como é que ele sabe a impressora? Como é que ele imprime e tal, né? E aí eu perguntei para ele, ele falou, não, isso aqui é programação, é código, o que que você usa? Ah, eu uso o Delphi. Eu falei, pô, eu queria aprender esse negócio aqui, né? Ele falou, vai fazer um curso de Delphi. Eu falei, mas não preciso aprender um Clipper antes, alguma coisa assim? Ele falou, não, vai pro Delphi direto. E aí eu fiz o curso de Delphi, e essa empresa que eu trabalhava,
era assim, não era coisa que eu realmente queria, porque eu tava numa área de vendas, eu odiava vendas, eu era meio nerd, né? Não gostava de conversar com as pessoas, né? Enfim. E aí pedi demissão, cara. Fiz o curso em dezembro de 98, pedi demissão. Em janeiro, esse programador voltou, que é o Maurício. Eu devo toda a minha carreira a ele, né? Parte da minha carreira, porque é ele que me introduziu o Delphi, né? E aí ele me chamou, me ligou, pegou meu telefone e falou, cara, eu preciso conversar contigo. E aí eu fui conversar com ele. Ele falou, ó, é o seguinte, eu tenho aqui uma vaga para trabalhar comigo. Tô saindo do Clipper para ir pro Delphi. Também não manjo quase nada de Delphi. Tô aprendendo agora e eu gostaria de alguém aí para trabalhar junto comigo pra gente fazer uns projetos juntos. Não tenho escritório na minha casa. Eu compro um computador, você vai pra minha casa todo dia e a gente aprende junto. Você topa? Eu Mas, falei, topo. mas então você começou no Delphi. Você nem chegou a programar em outra linguagem antes, tipo Nada, É o Clipper, que eu nada ia disso. perguntar. nada, Mergulhou logo nada. de cabeça no Delphi. Já fui direto pro Delphi. E aí nem perguntei salário nem nada. Falei, eu topo. Eu dava aula de informática na época, de Word e Excel, né? Então eu falei, bom, meio período, cara. Eu vou abraçar a oportunidade. Eu sempre fui de abraçar a oportunidade, né? Dificilmente, assim, eu recusava alguma oportunidade. Quase todas eu abracei. E aí fui trabalhar com ele, ele me ensinou muita coisa. A gente meio que aprendeu junto, né? Porque ele já tinha conhecimento de programação, mas de Delphi tinha pouco. E trabalhei, acho que uns 4 anos com ele, mais ou menos. Eu lembro que ele, quando eu pedi demissão, né? Que eu queria fazer faculdade e tal. E eu trabalhava no interior, ele mudou para o interior, né? Eu fui junto com ele, fiquei com ele no interior. E aí eu pedi demissão, ele falou, não, cara, mas me faz uns freelas aí, de vez em quando eu vou precisar, porque eu conhecia muito do software dele, né? Para vocês terem uma ideia, como a gente começou junto os dois, a empresa cresceu, quando a gente precisou colocar mais gente, eu acabei sendo uma espécie de gerente de TI dele lá, porque conhecia o sistema inteiro de ponta a ponta, né? Enfim. E aí, quando eu pedi demissão, ele falou: Não, cara, você vai fazer uns freelas para mim e tal. E eu não tinha dinheiro para comprar um computador. Nessa época era um pouquinho mais caro e tal. Ele falou: Não, vou te dar o computador que você usava aqui. Você leva para sua casa, o computador é seu e pau. E aí, tô até hoje. Hoje eu sou mentor dele, né? Quando ele tem alguma treta ali, ele me chama, Adriano, dá uma ajuda aqui, dá um pulinho aqui na empresa, vamos conversar e tal, me ajuda aí com umas coisas. Então isso é muito legal. Me tornei amigo dele, e aí, enfim, comecei direto no Delphi, né? Pô, show de bola, cara, show de bola. Ô, Adriano, você sempre tá envolvido aí nas consultorias e, e planos de aula e etc. Sempre interage, a gente tem lá no nosso grupo lá de inglês e tal. É, projetos que você tenha, que você possa divulgar, né, agora, projetos futuros que você possa falar, o que você tem aí que você esteja a planear, que possa dizer aí pra gente? Cara, assim, ó, hoje a minha empresa ela não é só treinamentos, né? Então tem empresa de treinamentos ainda. Eu tenho um programa que é o Programadores Premium, que é uma assinatura, né, que os meus alunos assinam por 10 anos, inclusive, você paga super baratinho lá e eu coloco todos os meus treinamentos ali dentro. O foco já não é tanto treinamento, né? Eu trago bastante conhecimento, não só de Delphi, mas de outras disciplinas também. Eu cheguei num momento que só Delphi não é o único ponto de desenvolvimento, né? Acho que o desenvolvedor precisa conhecer outras tecnologias. Olha, Que tecnologias, né? Putz, eu preciso subir uma API para um cloud. Como é que a gente sobe, né? Enfim, então tem curso também como trabalhar com cloud, infraestrutura, algumas coisas nesse sentido. Além disso, tem a empresa de desenvolvimento que a gente desenvolve sob demanda. E hoje eu estou numa pegada de acelerar o desenvolvimento com inteligência artificial. Não dá para a gente Fugir hoje. fugir e não olhar para isso. Estava até conversando com um grande amigo nosso aqui, que vocês conhecem também, que é o Fernandes Lima. Aliás, recomendo
trazer ele para cá para ter um papo aí também. Sim, já pensei E nisso já. Já pensei nisso já. é Aliás, um eu cara, participei de um podcast com ele, acho que foi ano é um passado. cara sensacional, enfim, um cara foi programador Delphi também, né, por bastante tempo, Sim, enfim. sim. E conversando com ele, né, ele tem feito muitas consultorias para ajudar times de desenvolvimento, né? Enfim, é o foco principal dele hoje. E ele, volta e meia, a gente tem um grupo de negócio, né? Ele e mais um colega. E aí ele manda assim, cara, você e o Luiz, que são os, os donos desse grupo de negócio, né? Ele fala assim, meu, você e o Luiz estão muito avançados na inteligência artificial, né? E na tecnologia de forma geral, né? E eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque os times que eu tenho monitorado aqui, tem time. Hoje de manhã ele falou para mim que os caras não sabem nem o que é Cloud Code, por exemplo. Enfim, assim, eu não sei onde que os caras estão vivendo, né? Então, os projetos atuais que eu tenho aqui são projetos com inteligência artificial, né? Trazendo muita tecnologia para dentro do desenvolvimento. E aí muitas pessoas me perguntam, Adriano, mas quando que o Delphi vai ter inteligência artificial dentro do Delphi? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se eu consigo usar a IA por fora, né? E é o que eu estou fazendo hoje. Então, o meu principal projeto hoje Eu também faço é, isso. é, né, é fazer isso, é construir software de forma acelerada utilizando inteligência artificial. Então eu uso hoje o Claude, eu uso o Codex, eu uso o Copilot, eu uso OpenCode, Singularity. né? Enfim, e, e eu tenho ensinado isso para a galera, porque ainda tem muita gente que, se não olhar, vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás, vai perder emprego, a IA tá aí, não volta, não tem retorno, né? Enfim, logo a gente vai ver a Sarah Connor andando por aí em algum lugar, né? Adriano, já que você está falando em IA, eu vou fazer uma pergunta que eu sei que está um bocado batida, mas eu gostava de ouvir a sua opinião. Muita gente aí, a gente vai no LinkedIn, muita gente preocupada, principalmente nós desenvolvedores. Eu particularmente não estou preocupado com isso, mas quando você ouve alguém dizendo que o IA vai substituir o programador, seja ele de que linguagem for, o que você pensa nisso? Qual é o seu sentimento? Você acha que você vai perder para a IA em algum momento? Cara, eu acho que não, tá? Porque é o seguinte, quem é que programa IA? É a É o gente, programador, né? exatamente. Enfim, tinha uma frase, eu lembro que, eu gosto dessa frase, eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz um curso de orientação a objeto, né, de PO, que na turma era eu, Luciano Pimenta, o Guinter Pauli, Rodrigo Sendin, e a gente estava fazendo, e o Paulo Kikoli, né? E a gente estava fazendo esse treinamento. Quem estava dando esse treinamento pra gente era o Marcelo Daibert, né? E aí eu era da turma do fundão, né? Eu e o Luciano lá no fundão. E eu lembro dele explicando sobre testes unitários, né? Que tinha que desenvolver o teste, né? Não sei o que e tal. E aí o Luciano virava para mim assim: então, cara, mas quem testa o teste? E aí eu lembro de eu falar para ele assim: é verdade, quem guarda os guardiões, né? Enfim, então é mais ou menos isso. Quem é que desenvolve a IA? É o programador, né? Enfim, eu acho que, na minha visão, o desenvolvedor que vai ser eliminado pela IA é o desenvolvedor que não usa a IA, né? Porque hoje eu acelerei meu processo de desenvolvimento aqui em mais de 70%. Né? Então, eu Também. tô hoje, se eu olhar aqui, ó, eu tô usando o VS Code, tá? Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove janelas do VS Code aberto, cada um com um projeto diferente. Então, assim, eu acho que vai matar o desenvolvedor, justamente esses desenvolvedores que não conhecem, não estão nem aí. Esse cara, por exemplo, que o Fernandes falou, o cara tem 38 anos, né? E o cara nunca ouviu falar em Cloud.
38 anos de experiência ou de idade? Não, de idade, Ah, de idade. né? Não É é impossível não ter novinho, ouvido né? falar. Não é novinho. Ele nunca Você ouviu é falar em mais novo Claude. que nós, Pois é, Com mas não. que certeza. estamos a usar a IA. É, Eu não eu. acredito que eu não tenha ouvido falar no Claude, no Gemini, Pois é, em qualquer... exatamente. Mas Eu pronto. vou fazer esse ano aqui 49, né? Tem 10 anos a mais que ele. Mas assim, o cara falou que não sabe o que é Claude. Começou a usar o Codex, mas tinha que pagar. Aí ele não vou usar, né? Enfim, e o cara não quer estudar. Aí o Fernandes falou assim: o Fulano, então eu vou te dar um desafio. A empresa assinou o Claude, então você vai fazer o seguinte: faz um backup do código, pra você começar a usar. Faz um backup do código, instala o Claude, configura tudo bonitinho, né? E manda ele fazer uma alteração do sistema. Boba, coisinha simples, né? E me fala sobre a alteração, como é que foi, né? Ele falou, tá, eu preciso de 45 dias para fazer isso. 45 dias, cara, não dá, né? Não dá. Você configura o Cloud em meia hora, né? E mais meia hora você faz um teste. Então, esse tipo de desenvolvedor é o tipo de desenvolvedor que vai morrer com a IA, cara. Então, eu costumo falar assim, vai virar Uber. Nada contra o Uber, é uma profissão como qualquer outra, né? Mas o que que eu quero dizer com isso? Vai perder emprego e vai procurar empregos alternativos que, sei lá, que não estão fora do espectro do que o cara tá trabalhando ali, né? Enfim. E aliás, né, vai virar Uber até chegar o carro autônomo, né? Não chegar o carro É, autônomo, que esse cara é vai fazer o quê, né? o carro autônomo aí no Brasil, se calhar, não vai chegar tão cedo por causa de legislação e tudo mais, né? Sim, sim. Mas lá fora, nos Estados Unidos, já tem muito lugar Já. que é A autônomo, né? Tesla já está pressionando muito nos Estados É, Unidos para pôr isso a funcionar. é, Adriano, deixa eu fazer um. só um minutinho, João, sem querer te Força. cortar. Eu, por exemplo, eu uso IA hoje mais para me auxiliar ou melhorar código que eu já tenho. Eu tenho um produto que já desde 2011 eu utilizo, então tem muito código legado lá e eu sei que dá para melhorar, né? Então, até mesmo para melhorar, o que eu faço? Eu meto na IA para ver aí o código para mim, o que a gente pode melhorar e tal. A palavra final, entre aspas, sempre é minha, mas eu tenho utilizado, eu nem sei se esse é o uso mais correto para IA ou não, mas até porque determinadas coisas eu prefiro Não eu. sente segurança. Não é que eu não sinto segurança. Eu gosto de fazer, porque eu também não gosto de deixar tudo para IA, porque eu também acho que o ser humano, a partir do momento que você deixa outra coisa, não estou nem dizendo de IA, outra coisa a fazer por você, você acaba perdendo a prática. E eu não Fica quero meio isso. preguiçoso, né? Enfim. Exatamente. Entende? Tem nada de Então, preguiça aí. então eu não uso a 100% a IA por uma questão minha própria. Eu não quero perder a prática, entende? Mas eu sei Entendi. que a IA ela vai me auxiliar melhorando meu código, é, me mostrando, por exemplo, coisas que eu não estou chegando lá, pô, me ajuda nisso aqui, ele vai e mostra, ele explica e tudo mais, entende? Não sei se Aham. isso é a melhor forma, mas pronto, é a forma que eu uso e eu acho que seria também a forma para alguém que poder iniciar com a IA, né? Sim, É, sim, é concordo. como eu uso. Adriano, eu ouvi há uns tempos muita gente aqui a dizer agora com a IA os cursos de engenharia de informática e tudo mais vão acabar por desaparecer, o que até agora, ó, já passado quase 3 4 anos, ainda não aconteceu. O Eu que é só que tu vejo diria? aumentar. Não, aqui não está, graças a Deus. O que é que tu diria para alguém que está a começar ou quer começar na programação, qual é a melhor abordagem que ele tem? Por onde é que ele iria neste momento, Adriano? Em termos de curso, tá com receio Em termos da geral, falta o de que é curso? que.
os insights que tu diria a estes novos futuros programadores? Tá, Principalmente depois dele ouvir essa história que a IA vai ocupar o lugar. Então Sim. eu queria ser programador, agora eu não quero mais. Entende? O que você diria para essa pessoa que quer começar no mercado de programação, independente de ser faculdade ou não? O que você diria para essa pessoa? Isso mesmo. Então, a minha visão é a seguinte: hoje, assim, ó, a gente está vivendo os próximos 3 anos, 26, 27, 28, serão cruciais para ver o que vai acontecer de 29 para frente. Porque a gente vai sofrer a gente já está sofrendo uma revolução no cenário de desenvolvimento de software no mundo, tá? Por quê? Existem hoje software houses ou empresas que dependem de uma software house para desenvolver algum mecanismo, algum software, alguma aplicação, e que essas empresas elas já estão utilizando inteligência artificial dentro da empresa delas. Pessoas comuns estão programando, entre aspas, coisas que os desenvolvedores não estão dando conta. E não estão dando conta porque, sei lá, por N fatores. Não estão dando conta porque software a gente sabe que ele não acaba nunca, né? É igual construir casa, bicho. Quem mora em apartamento geralmente não faz muita reforma em apartamento, mas quem mora em casa é praticamente a vida inteira reformando, né? Morre, putz, tem que fazer um puxadinho aqui, tem que fazer uma parede ali, né? Enfim. E software é a mesma coisa, a gente não termina um software, né? Enfim. E aí, o que a gente está vivendo hoje é que uma empresa que depende de uma software house, de um RP, de alguma coisa, muitas vezes pede pequenas alterações no software que o desenvolvedor, né, ou a empresa de software não consegue desenvolver aquilo. Então ela vai lá, senta num Lovable da vida, num Replit, enfim, num V0 e etc. E a pessoa vai lá e desenvolve. Eu já vi N casos como esse. E aí, o segredo, na verdade, não é deixar de ser desenvolvedor, mas sim ser um cara, um engenheiro de prompt, ou um engenheiro de contexto. Porque sem o desenvolvedor, cara, a pessoa que não tem nenhum conhecimento em desenvolvimento, ela consegue desenvolver algumas coisas com IA. Só que a qualidade, ela não vai ser das melhores, né? Principalmente em questões de segurança. Exemplo, vou desenvolver uma aplicação em Lovable. Tá, legal, dá para desenvolver em Lovable. Primeira coisa que o Lovable vai obrigar você a fazer, entre aspas, é fazer um cliente-servidor, que a gente chama, né? Que é conectar a interface gráfica, né, o front-end, diretamente com o Supabase ali. Se você não conhece o mínimo de arquitetura de software, de estrutura de software, vai estar tudo bem para você, né? Se você é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, tá tudo bem, você vai desenvolver, só que a segurança é baixa. A escala não vai ter escala, porque na hora que você colocar isso aí para 1.000 pessoas usarem, o Lovable vai crashar, né? E assim por diante. Então, eu acho que essa é a diferença, isso é o que vai determinar se o desenvolvedor vai realmente morrer ou não. Né? Enfim, eu acho que vão surgir mais pessoas capazes de criar produtos de software. Mas, ao mesmo tempo que surgem essas pessoas também nem sempre têm capacidade suficiente para criar algo duradouro, né? Como o modo tradicional de programar, né? Sentar e digitar código. Eu acho que essa é a visão principal, hein? Você falou 2 pontos aí, isso da pessoa fazer o programa somente baseado em IA. Há uns dias atrás eu vi um post de um programador de IA, o programador que usa somente IA, dizendo que não precisava mais de digitar código, e aí fez um programa lá qualquer, publicou na internet, aí os programadores ficaram tudo chateados com ele, né? E aí, dias depois, o cara foi invadido justamente porque ele não conhece o alicerce, né? Igual você fazer uma casa e não saber, e não fazer o alicerce da casa corretamente, né? A casa cai.
Põe Sim. só os Então, tijolos um em cima dos outros, as janelinhas para ficar bonitinho, mas de resto, exatamente. tudo o que está por trás, toda a base, vai estremecer no primeiro impacto e cai sempre. Pois é. Aí esse camarada ele fez lá o programa todo com prompt de IA, e aí depois ele foi invadido porque justamente não tinha essa parte da segurança que você acabou de citar aí. Sim. E o outro ponto também que eu achei interessante você falar foi o software que não sempre vai ter a alteração, né? Eu lembro que me aconteceu uma situação no passado. Eu tinha um chefe, um diretor, e ele só me via programando lá o sistema, como era óbvio, né, que eu sou programador. E ele, uma vez, não era uma empresa de programação, era outra empresa, e ele entra na sala uma vez e disse assim: olha, você tem que andar logo para finalizar esse software, porque para você poder fazer outra coisa. Aí a resposta direta que eu falei com ele foi assim: olha, se eu for fazer outra coisa e deixar de programar o software, é porque ninguém usa o programa. Porque a partir do momento que alguém use o programa, sempre vai ter alteração para ser feita. Aí eu fico me olhando assim, não entendendo nada, até porque ele não era da área, e o barco correu, e até hoje o programa tem alterações. Não Mas tem pronto, fim, é infinito. não tem, Programar né? é infinito. Exatamente. Se há uso no sistema, no programa, vai ter alteração, em algum momento vai ter alteração. Né? É isso aí. Uma coisa que eu costumo dizer é que hoje em dia nós, que um bocado, tu, eu, Adriano e alguns outros, somos da velha guarda, por assim dizer, já não somos mais programadores, nós somos desenvolvedores, nós tratamos da arquitetura, dos padrões de segurança, de toda a estrutura do projeto e deixamos para aí, digamos assim, a parte mais fácil, a codificação de código. Nós depois, claro, revemos, ou seja, aquele programador que se preocupava só com o código, que eu vou fazer o código, vai correr, compilar, testou, ok, executou. Não, isso agora é a IA que faz essa parte. Nós temos que nos preocupar mais com o resto. Temos que preocupar com o planeamento, a arquitetura, os padrões que vamos usar, o prompt que vamos dar à IA para ela poder aprender a conjugar isso tudo. Hoje em dia, programador puro e duro, como havia, que se preocupava só com o código, já não existe. Isso temos a IA para essa parte. Nós agora somos desenvolvedores de software. Somos a raiz e a base que sustenta o nosso projeto. Exato, é É isso o que aí. a gente chama de arquiteto de software, né? No Sim. final das Exato. contas. É um arquiteto de software. A gente vai acabar sendo só um arquiteto e deixa a parte grossa de digitação, criação de classe, de arquivo, etc. Deixa que ela faz, né? Isso. Enfim. Exato. Exatamente. Ô, Adriano, já estamos aí com quase 1 hora de papo. Acho que o papo aí tá a render bastante. Queria saber se você tem aí algo que a gente possa mostrar para gente, uma parte mais técnica de Delphi, ou algo ligado a Delphi, ou ao que você aí tem de experiência atual. Pode mostrar aí para gente alguma coisa? O que você Posso, tem aí para mostrar posso. para gente? Eu estou trabalhando num projeto aqui que é muito legal, como eu estou usando muito o Cloud, né, para construir aplicações, para mexer com Delphi, né? Apesar de que tem uma coisa que eu tenho falado aqui que é o seguinte: para mim é como se eu tivesse sido picado aí por uma aranha, né, e virei um super-herói. Por quê? Agora eu não programo mais só em Delphi, né? Que é a minha principal especialidade. Agora eu consigo programar em outras linguagens também, porque na verdade não vou programar, vou ser só arquiteto e manda fazer, né? Manda fazer e a gente vê o resultado depois. Mas, ainda falando em Delphi, para acelerar meu desenvolvimento, o que que eu estou fazendo aqui? Hoje eu trabalho com o Delphi aberto e com o VS Code aberto. O VS Code é extremamente leve, né? Uma aplicação muito legal da Microsoft. E aí, dentro dela, eu uso o Cloud para programar. Então, Você quer deixa eu te... compartilhar sua tela? vou partilhar aqui.
Cadê? Apenas conteúdo. Deixa eu só ver. O Teams aqui eu sou Você um tem lá em zero à cima, tem um esquerda. botãozinho partilhar. Ó, beleza. Já está. Aqui. Já tá aparecendo aqui a sua tela do VS. Tá. Eu quero mostrar um negócio aqui que é bem interessante, que é o seguinte. Eu tô com o VS Code aberto aqui. Esse é um projeto, tá? Ó, se você olhar meu VS aqui, ó, olha a quantidade de VS que eu tenho aberto, tá? Obviamente que eu não dou conta de dar comando para todos, então geralmente eu tô com as janelas abertas e estou trabalhando com mais de um projeto. Então, basicamente, eu trabalho da seguinte maneira, ó. Eu estou aqui com um projeto, que é um projeto de cliente, né? Enfim, ele fica aberto. Eu vou no meu VS Code, vou pegar aqui a janela dele. Cadê? Deixa eu só achar ela. Tá aqui, ó. Aqui está um comando, tá vendo? O que eu fiz aqui, ó? Eu trabalho basicamente dessa forma. VS Code aberto, prompt aberto, peço para ele fazer alguma coisa, vou no Delphi e faço o rebuild do projeto, tá? Aqui eu tinha dado, vou mandar ele parar aqui, ó. Depois eu continuo, não tem problema nenhum. Eu criei um plugin chamado Delphi Dev. Para quem não conhece nada de Cloud, o Cloud permite que a gente crie plugins para ele, skills. Se eu puder ser mais técnico, ó, a gente tem subagentes que a gente pode criar, skills e plugins. O que é um subagente? Eu posso falar pro meu Cloud agora, falar assim, ó, crie para mim um subagente especialista em buildar projetos Delphi. Então, eu posso dar instrução para ele, falar, ó, o bds.exe, né, o compilador do Delphi está na pasta xpto. Lá dentro tem os arquivos XYZ do Delphi. Crie para mim um subagente especializado em pegar o projeto dessa pasta aqui e buildar. Ou seja, em teoria, eu não precisaria nem abrir o Delphi para compilar um projeto. Poderia deixar o Delphi fechado, né? E fazer o VS Code compilar. Na verdade, não é o VS Code. Quem vai compilar é o Cloud chamando os compiladores oficiais do Delphi, né? Só precisa ter, obviamente, o Delphi instalado na máquina. Então, isso seria um subagente. E aí, o subagente ele vai criar arquivos. O subagente nada mais é do que um arquivo em Markdown, né? Com a extensão MD, que tem uma série de instruções. É como se fosse um funcionário virtual, tá? E eu posso criar mais de um. Eu posso falar para ele, ó, crie um especialista em banco de dados, crie um especialista em build, crie um especialista em Git, assim por diante. Depois eu tenho as skills. As skills também são arquivos MD que são habilidades, né? Então eu posso criar um arquivo com uma habilidade específica para fazer alguma coisa. E aí eu posso pegar essa skill, né, esse arquivo MD, e copiar e colar em outros projetos, tá? Quando a gente vai para um cenário onde eu posso ter a mesma skill ou o mesmo subagente atuando em vários projetos ao mesmo tempo, eu posso criar um plugin para isso. Então eu crio um plugin que eu instalo ele no Cloud e toda vez que eu abro um projeto Delphi, eu posso falar para ele, ó, esse é um projeto Delphi. Ele vai ser acionado automaticamente pelo Cloud e tudo que eu colocar dentro desse plugin, ele vai trabalhar. Por que eu estou falando isso? Porque eu criei um cara desse, chamado Delphi Dev. Então, se eu bato aqui ó, no /Delphi, né, dentro do VS Code, aqui, na verdade, eu estou usando o plugin, a extensão Cloud dentro do VS Code, tá? E aí eu tenho todos esses caras aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero auditar esse código-fonte. Então, eu posso usar aqui esse Delphi Dev Audit. O que ele vai fazer? Eu ensinei ele a ler um código-fonte, entender como é que é a estrutura de um código-fonte Delphi e falei para ele algumas coisas do tipo, ó, padrão de codificação. Variável local tem que ter um L maiúsculo. L, imposto de renda, por exemplo. Variáveis lá declaradas no topo, lá em private, public, você vai usar F de field e assim por diante. Então ele vai analisar tudo isso e vai analisar outras coisas do tipo, ele vai usar práticas ali, conceitos do livro do Robert C. Martin, né, que é o Clean Code, arquitetura limpa ali, enfim. Então ele vai olhar e vai falar assim, ó,
você não está usando boas práticas de programação, né? O seu código está muito macarrônico, a Só, quantidade só, de linhas. só um minutinho, Adriano. Para quem não sabe, é esse livro aqui, ó. Eu não estou vendo a tela aqui, mas eu imagino que vai sair na gravação, tá? Tá aqui, ó. Tá? Clean Code. Então, e aí, esse é um fator também determinante para a gente dividir programadores de não programadores com vibe code, né? Porque o cara que tá dando comandos para IA, ele nem sabe da existência do livro, né? E tem uma série de coisas lá. Uma função não pode ter mais de tantas linhas e tal. Então, esse plugin aqui é um cara que eu tô trabalhando. Aqui eu tenho, por exemplo, a opção de new Project, então eu posso criar um projeto Delphi totalmente do zero com esse cara. Posso dar um review aqui, ó. É que esse projeto tá vazio ainda, né? Mas eu posso chegar aqui, ó, falar assim, ó, faz um code review. Então ele vai acionar aqui, ele vai ler o código que tá na pasta, porque eu dei um file open folder aqui, né? Então eu abri esse cara e ele vai fazer um review, ó. Então ele colocou para mim aqui, ó, o comando tal foi aqui adicionado, mas não há código Delphi fornecido nessa mensagem em particular. Então ele já está acionando ali. Como é um projeto novo, ainda não tem muito código, muito ponto paz dentro desse código, então ele não fez. Mas se eu pegasse um projeto grande, ele ia analisar todas as units, todo o projeto e montar um relatório para mim de como que está esse projeto. Ó, o programador fez isso, isso, aqui não tá bom, aqui tá legal. Enfim, então esse tipo de interação com a IA, ele é importante. E a gente consegue. Só um Pode minutinho. falar. Esse plugin foste tu que fizeste. Exato. Sim. Depois, então, isso está no Git? Tá no GitHub. Deixa Depois eu você ver. passa o link, a gente vai colocar na Tá, descrição desse vídeo. Você falou tá. da parte de auditoria, por exemplo, que você falou que teu plugin ele faz a auditoria do código, mas ele audita e altera, ou ele audita e mostra o que tem que ser alterado? Eu sei que Ele só. ambas as coisas podem ser feitas, mas o que o teu Sim, plugin sim. faz exatamente? Ele só audita, tá? Ele vai Uhum. auditar e vai montar um relatório bem completo, dizendo o que está errado, o que está bom dentro do fonte, baseado no documento no Delphi Style Guide, né? Que é o estilo de desenvolvimento do Delphi, tá? Estilo de escrita, né? E baseado no livro do Robert C. Martin. Então ele vai falar assim: olha, encontrei aqui X funções com mais de 70 linhas. Estou chutando aqui, tá? Encontrei vários code smells, né? Que são aquelas sujeiras no código. Comentário esquecido, ele vai identificar nomenclatura incorreta, ele vai identificar nomes de variáveis, de funções, de classes que não estão num padrão aceitável. Por exemplo, uma coisa que o Robert fala, né? Você precisa ter nomes claros para as coisas, né? Então eu vou criar uma função para calcular imposto de renda. Então o programador vai colocar imp renda. O que é imp renda, né? Então é mais interessante você colocar em calcular imposto de renda, mesmo que o nome da função seja um pouco maior. Então ele detecta esse tipo de code smell e fala, olha, aqui você poderia ter um nome diferente. Ele vai, inclusive, sugerir nomes melhores, né? Então ele vai identificar tudo isso, identifica também impactos no código-fonte. Eu construir aqui uma funcionalidade e essa funcionalidade ela vai ter um impacto na Unity XPTO se eu rodar esse sistema, né? Se eu deixar desse jeito, tem um bug aqui. Ele vai prever também bugs, né, dentro desse código-fonte. É a primeira versão, tá? É a primeira versão que a gente está trabalhando aqui. Tem muita coisa para colocar. Eu coloquei recentemente a opção aqui spec. O spec ele usa aqui o spec Driving Development, que é o seguinte: ele vai pegar esse código-fonte, vai ler e vai criar uma especificação técnica desse cara, né? Eu tenho aqui também a opção de Cloud Ignore. O Cloud Ignore é uma boa prática quando você está usando o Cloud. Por quê? Toda vez que eu dou um comando para o Cloud, o que ele vai fazer? Ele vai tentar
entender o código-fonte. Para ele entender o código-fonte, ele vai tentar ler arquivo res, vai tentar ler o dprod, vai tentar ler arquivo, aquelas pastinhas de histórico, e cada vez que ele faz isso, ele gasta token. E hoje, a gente precisa economizar token, né? Porque cada vez que a gente usa, a gente está gastando ali milhares de tokens para poder fazer uma tarefa. Então, quando eu falo para ele, crie o Cloud Ignore, ele vai ignorar determinadas pastas do sistema, como essa daqui, por exemplo, ó. É tipo aquele git ignore que também que a gente usa no Git, né? Exatamente. Isso. É exatamente a mesma ideia. Então você já fala isso para ele, porque ele vai evitar de usar esses caras. Testes unitários, tem aqui, ó, TDD e tem os testes. Laudo, eu posso mandar ele criar um laudo técnico do meu projeto, né? TDD, cara, se existe uma disciplina em Delphi que eu confesso que eu não aprendi muito bem, é testes unitários, né? Então, eu conheço, mas eu não sou nenhum especialista, né? Nem sempre eu coloco testes unitários nas minhas aplicações. Tenho pego o costume de fazer agora, de um tempo para cá, de uns 4, 5 anos para cá. E aí, dentro do plugin, eu já coloquei testes unitários. Então, se eu falar para ele assim, ó, crie os casos de teste para esse projeto, ele vai criar os casos e mais ainda. Toda vez que eu mandar ele desenvolver uma tela nova do sistema, uma classe nova, um objeto novo, ele mesmo já vai entender que precisa criar um caso de teste para aquela classe, para aquela funcionalidade. Ou seja, ele começa a ficar autônomo, né? Então vai chegar um momento que ele vai gastar menos tokens, porque ele já sabe o que ele tem que fazer, não vai olhar para outros arquivos que não são necessários, e ainda vai dar uma economizada nos tokens ali, porque ele vai começar a entender o que ele tem que realmente fazer. Cara, é assim, ó, vou ser bem sincero. 30 dias de uso intenso do Cloud, ele já começa a diminuir um pouco o uso de tokens ali, porque ele já conhece você bem o suficiente e a programação bem o suficiente para ser mais direcionado. Ele mesmo se autodireciona. Muito legal. Show Isso de hoje, bola. por acaso, é uma questão que está a ser muito debatida, é o uso de tokens. É complicado porque o Cloud ao fim de X tempo já me esgotou os tokens todos e eu tenho que esperar aquelas X horas para voltar, não é? E nós sabemos que, apesar do Cloud e outros terem a versão free, não compensam de maneira nenhuma. Se é programador, desenvolvedor a sério, temos que ir para a versão Pro, Plus, conforme o agent que a gente quer usar, porque aí sim, aí temos as ferramentas no seu melhor, não é? E realmente saber economizar os tokens, saber dar o contexto certo, é grande parte do segredo hoje em dia, não é? O tal engenheiro de prompt que tu falaste há tempos, não Sim. é? Ô, Claude, financia nós! Seria uma boa, porque não é Quem barato, né? sabe, Jorge? Não é barato. Mas assim, ó, pra galera que torce o nariz, pô, mãe, eu tenho que comprar, eu tenho que assinar, né? Enfim, infelizmente, para quem tá aqui no Brasil, é tudo muito caro mesmo, porque é dólar, né? Enfim, não vou falar que é barato, tá? Por exemplo, uma licença, para você usar o Cloud pago, você começa com 17 ou 20 dólares, eu não lembro agora de cabeça. Dá mais ou menos uns 110 reais. 110, 120 reais por mês. É aceitável, 120 reais é aceitável. Só que o limite, ele é um limite pequeno. Então, se você estiver usando 10 janelas do VS Code, que nem eu estou usando aqui, o limite semanal você vai estourar na quarta-feira. Você assinou na segunda, na quarta estourou. Tem que esperar a próxima segunda. Eu assinei aqui o plano 5x, né? Que é o Max, é o primeiro plano pago dentro do Max, que você tem o 5x e o 20x. O 5x significa 5 vezes mais limites do que o Pro. 20x, 20 vezes mais limites do que o Pro. E, cara, eu tô aqui com 10 projetos abertos, o meu limite semanal vence na segunda. Eu tô gastando em torno de mais ou menos uns 8%, 9%, em percentual, né? Então, uns Ok, David. 10% do limite total semanal. E eu acelerei em mais de 70% o desenvolvimento, fora a qualidade, né? Então, assim,
o nível de bugs que eu produzo quando eu estou construindo uma funcionalidade nova caiu absurdamente, porque ele faz mais assertivo. Ah, mas ele não programa, ele não comete erros, não buga? Buga, assim como a gente buga, né? Mas é mais rápido, tem uma vantagem, né? É mais rápido ele corrigir o bug, de entender e corrigir o bug. E outra, uma vez que você ensinou, ele não desaprende, né? Essa é a vantagem. Você contrata um estagiário, todo dia você tem que ensinar para ele, muitas vezes ele vai esquecer ali, até ele pegar, virar um cara bom ali, demora um pouquinho, ele vai esquecer coisa. A gente esquece coisa, né? Depois de 30 anos programando, às vezes você esquece, putz, eu não lembro como é que chama a função XYZ do Delphi ali e tal. Mesma coisa, só que a IA não vai É esquecer, né? batata. Isso é batata. Né? Enfim. Adriano, já temos aí mais de, mais de uma hora de papo aí, penso eu. Vamos aí finalizar nosso papo. Queria que se você pudesse deixar aí uma mensagem pro pessoal aí da Comunidade Luso Delphi, deixar aí suas palavras finais, suas redes sociais que possamos divulgar. Depois também a gente vai deixar na nossa Na descrição. descrição aqui do seu vídeo. Deixa aí uma mensagem final para o pessoal. Ou se você tiver mais alguma coisa aí que queira falar conosco, fique à vontade. O palco é Não, seu. tranquilo, tranquilo. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né? Eu confesso que eu tava esperando aqui, eu vou ser chamado uma hora. É um prazer estar aqui, principalmente com vocês dois, que são pessoas que eu sou fã aí, são Obrigado. fantásticos aí, né? A gente conversa bastante diariamente. Eu e o Jorge não estamos conversando tanto, mas de vez em quando a gente dá uma beliscada um no outro É, ali, né? é. Enfim. O, Mas é o, o por causa João conheceu você há 3 ou 4 anos, né? É melhor nem dizer quanto tempo que eu já conheço o Adriano, melhor ficar quieto. Enfim, mas agradecer a oportunidade e falar para a comunidade o seguinte, ó, não tenham medo, né? A galera ainda tá com receio aí da IA e tal, enfim. Eu acho que essa era aqui que a gente vai viver nos próximos 3 anos, isso vai ser crucial para o mercado de software no geral. Para mim, eu enxergo isso como uma coisa muito boa, porque a gente consegue produzir muito mais, com muito mais qualidade. Então, quem conseguir se aprofundar, usar bem no dia a dia, usar isso a seu favor, é uma arma a seu favor, né? Enfim, porque a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente está com uma carência muito grande de profissionais, né? Até tem Não é muitos só ele, não profissionais, é só ele. então, Acho que o programador é carente no no mundo mundo todo, cara. inteiro, né? Enfim. Então, a gente até tem gente sendo formada nas faculdades aqui no Brasil, mas a gente sabe que a qualidade dessa formação ela está cada vez mais baixa, né? Enfim. Então, o objetivo, a mensagem que eu deixo é continuem estudando, né? Eu não sei vocês, mas hoje eu mandei um áudio para um amigo meu. Eu estou me sentindo uma criança de novo, um adolescente aí de 17, 18 anos. Fazia tempo que eu não tinha não sentia tesão, vamos dizer assim, com o poder da palavra, um tesão de desenvolver de novo, né? Começar a desenvolver coisas novas. Então, eu gosto muito de aprender, de estudar e executar coisas novas, isso que me dá o gás aí para continuar. Então, assim, continuem estudando, sigam as pessoas aí, os influencers da vida e tal, porque eu acho que é isso que motiva no dia a dia. E tô sempre por aqui. Quiser fazer outros papos como esse, tô sempre à disposição de vocês. Opa, maravilha. Uma coisa que eu esqueci de falar antes foi que o Adriano ele é do meu time, cara. Eu não sei se foi pelo fato, eu não comecei a programar em Delphi, mas o Adriano, pelo que ele disse, sim. E eu fico um bocado chateado, para não dizer uma palavra assim mais pesada, quando alguém fala mal do Delphi e o Adriano é do mesmo time. Eu acho que se calhar pelo mesmo motivo que eu, o Delphi me deu tudo que eu tenho hoje, pessoalmente, e penso que
o Delphi para o Adriano é como, para mim, ele é quase que uma entidade existente no planeta. Sim. Né? Casa, carro. Tem 3 coisas que o Delphi me deu: casa, carro e amigos. Assim, eu tenho amigos Exatamente. que são caras que, se eu ligar 3 horas da madrugada com uma emergência, os caras dão um jeito de me ajudar, entendeu? Então, Exatamente. Então, é eu isso acho aí. que é por aí. Eu fico um cara chateado, e o Adriano também, já aconteceu alguns papos meus e do Adriano de ter acontecido isso. Nossa, o cara tirou na batatinha, cara. Falei, porra, como é que o cara fala uma coisa dessa? Não sei o quê. Obrigado aí por essa motivação, por esse amor que você, o João também é um grande entusiasta do Delphi também. Delphi faz tudo. Sabe? O Qualquer quê? coisa que a gente pense, web, mobile, outra plataforma, é o Delphi. Não há dúvidas. Queremos qualidade, queremos segurança, o Delphi garante isso. Eu volto sempre. Eu falo sempre o seguinte: Delphi, se tem driver e se tem API, a gente conecta. Exatamente. Eu vivo falando a mesma coisa, tô até ficando meio chato de falar isso. Qualquer coisa que tenha que ser feita, eu consigo fazer em Delphi. É isso aí. Mas pronto. Olha, João, palavras finais. Palavras finais. Tivemos aqui uma mini aula super técnica. Eu sei que o Adriano tem aí umas coisinhas que vai divulgar aí nos grupos dele também para o pessoal relacionado com a IA e o Delphi, não é, Adriano? Não vamos dar o spoiler, mas eu sei que ele tem aí umas coisinhas muito bacanas, muito legais para divulgar depois. Em breve. E é como eu digo, aproveitem o vídeo, aprendam, divulguem, compartilhem e não se esqueçam, deem o vosso like, é só um cliquezinho e subscrevam o canal que ajudam a comunidade e toda a gente que gosta de Delphi. Jorge, encerra. É isso aí, pessoal. Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Adriano, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite, por esse papo, por essa aula que você deu aí. Eu acho que só tem a acrescentar, melhorar aí nosso estilo, nossa forma aí de programar em Delphi junto com o IA e tudo mais. João, obrigado aí pela sua parceria sempre junto aí na nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado a todos. Deixe o seu like, inscreva no nosso canal, compartilhem esse vídeo, comentem também o que vocês acharam. E a gente vai ficando por aqui. Um abração, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Papo Dev com Portinho são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição dos apresentadores, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não estando vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer dúvida sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contacto connosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.